Olá, estamos assistindo a maior seca que já aconteceu na história da região sudeste. Estados como São Paulo, depois o Rio de Janeiro, agora o estado do Espírito Santo, estão vendo a escassez de água, estão vendo uma ameaça de abastecimento d'água nas regiões mais importantes da região sudeste, as metrópoles de São Paulo, do Rio de Janeiro e da Grande Vitória. Também em Minas Gerais. Estamos aqui para conversar com um doutor, professor da Universidade Federal do Espírito Santo, Dr. Antônio Sérgio Mendonça, formado pela Universidade de Colorado e que também já foi consultor da Companhia de Águas, do IEMA. É um prazer tê-lo aqui. Como que o senhor vê esse cenário tão, diria, estarrecedor? Eu agradeço o convite. A colocação da questão da seca, quer dizer, a gente pode falar que pode ser a maior seca recente, porque na verdade a questão da seca é um fenômeno cíclico. Então, eu resgatei alguns registros, por exemplo, de questão de falta de chuva, de procissão marítima em 1769, solicitando a Nossa Senhora da Penha que viesse chuva. E, inclusive, os relatos que são colocados é que realmente durante a procissão houve chuva e existe até um quadro no Convento da Penha mostrando o milagre, o nome do quadro é Milagre da Chuva. Em 1839, o governo do Espírito Santo solicitou ao imperador apoio por um período de seca que estava calamitoso, que estava passando no estado do Espírito Santo. Então, esse é apenas um ciclo recente e Sim. Nós temos que ver várias coisas envolvidas. Quer dizer, a gente fala na questão da chuva, um fato é a chuva e outro é a disponibilidade de água nos mananciais. Um fato importante é o seguinte, se nós temos água esses dias no Rio Santa Maria e no Jucu ainda, deve-se ao quê? A reserva subterrânea, que as chuvas que ocorreram 20 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás, que se infiltraram e estão acumuladas. E aos poucos estão saindo e sendo drenadas. Então vamos colocar esse fato também. Quer dizer, água no manancial e chuva. O que ocorreu nas últimas décadas, talvez colocar um século, é um desmatamento desenfreado de praticamente todas as bacias do Espírito Santo. Quer dizer, a redução da cobertura vegetal se coloca aí em menos de 10%. E o papel da árvore é fundamental nesse sentido, porque as raízes da árvore abrem caminho para a água da chuva se infiltrar. E, ao mesmo tempo, a copa das árvores protege o solo da queda das gotas que compactam. Então, o que ocorre? Quer dizer, essa seca seria muito menos crítica se nós tivéssemos uma condição de cobertura florestal que nós tínhamos há 50, 100 anos atrás. Então, a disponibilidade hídrica, logicamente a falta de chuva é um problema sério e contínuo, agrava o problema, mas nós temos que nos preocuparmos muito com nossas bacias hidrográficas, em recuperar essa cobertura vegetal, melhorar a infiltração, por exemplo. A gente está falando em permeabilidade, né, do solo, né? Sim. Quer dizer, que o senhor acabou de colocar aqui, foi a questão da permeabilidade do solo, que a cobertura vegetal, principalmente a nativa, né, permite ao solo uma permeabilidade maior. Né? E alimenta os aquíferos subterrâneos e vai trazer para os rios, que está mantendo ainda esse fluxo de água que nós estamos ainda tomando aqui na região da Grande Vitória e está sendo consumido em toda a bacia. Agora, as pessoas geralmente não associam essa questão da geração da água, que é uma economia de gotas, né, com o dia a dia, porque é só abrir a torneira, parece que é tudo muito fácil, aquela quantidade de água sai. Mas o que as pessoas normalmente associam é a falta de uma barragem, a falta de um reservatório, o governo não tomou as providências adequadas. Né? Como o senhor vê isso? Um outro fator que é importante é que a demanda de água aumentou. Né? Com a evolução, com o tempo, a demanda aumenta. Então, o gerenciamento de recursos hídricos tem que ser feito de forma global. Então, reservatórios, adutoras,
são peças importantes para que você possa ter uma maior garantia de reservação de água. Mas isso sendo feito de uma forma simultânea, né? Planejada, exatamente, planejada, e é um trabalho que não é imediato, porque você, desde um planejamento até o projeto, construção, início de operação de um reservatório, ele leva muitas vezes uma década. Então, é algo que tem que ser colocado de forma planejada ao longo do tempo. Então, a gente vê outro detalhe que a gente vê como a questão de legislação, né? Nós tínhamos um Código de Águas de 1933, inicialmente 33, que só foi alterado, aperfeiçoado em 97, quer dizer, 64 anos depois. No Espírito Santo foi um ano depois, né? Em 98, o nosso plano, nossa política estadual de recursos hídricos. Então você observa que passou mais de 60 anos para que uma legislação fosse atualizada em relação à água, que é um importante fator. Então mostra que não é algo que é uma prioridade do dia a dia. Sim. Não há uma consciência nem da população, nem dos governantes em geral, a respeito da água, porque, como se diz, passa-se década sem falta d'água, com a questão de manancial suprindo adequadamente. As pessoas se esquecem da seca anterior, e aí os problemas se multiplicam. Então, o problema da água tem que ser do dia a dia e na continuação. E observe bem, nós estamos preocupados agora com o quê? Com o que está ocorrendo no momento, que é a seca e a enchente. Sim, que nós tivemos agora recentemente, né? Qual foi a última enchente que nós tivemos? Dezembro de 2013 foi uma das enchentes catastróficas no estado do Espírito Santo. Então, nós não podemos, em água, ficar pensando naquilo que está ocorrendo hoje, mas sim o que pode ocorrer amanhã, depois e no futuro, baseado, inclusive, na experiência do passado. Então, nós temos agora uma oportunidade, talvez, de conscientizar a população, os governantes, de que a água é fundamental e ela que tem que ser feita um planejamento, investimentos para que nós possamos garantir qualidade de vida e realmente a sobrevivência, né, da população. É verdade. Talvez essa cultura que nós tenhamos até hoje, né, a sociedade de uma maneira geral, a cultura da abundância, né? Nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo, o Amazonas, né? Temos grandes bacias, São Francisco, enfim. E agora nós estamos assistindo um fenômeno que é bastante preocupante para a sociedade como um todo, né? E talvez a partir daí a gente possa, então, valorizar um pouco mais a água. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já, fique conosco.